aqui as nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16 da palavra. Deus abençoe você que está aí no seu lar, na sua casa também, que será abençoado por esta mensagem, aonde você estiver. Tanta gente sendo abençoados por Deus, né? Povo mineiro, povo paulista, paranaense, catarinense, olha, povo do Rio de Janeiro, quanta gente, povo aqui gaúcho também sendo abençoado. Olha, que Deus abençoe. Se eu não falei alguma cidade aqui, ou estado, não fique triste comigo não. Aonde você estiver, que Deus abençoe. Seja bem-vindo também. Nós vamos pregoar e no fim nós vamos fazer uma oração especial para quem está aqui e para você também que vai acompanhar aonde você estiver. Com certeza, se você crer, você pode ser curado pelo poder da palavra do Senhor. Abre o seu coração diante do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16, continuando sobre o texto do capítulo 2, a qual nós falamos na semana passada, e nós vamos dar andamento do versículo 10 ao versículo 16. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a seguir: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Pode observar que o Espírito aí está com letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Aí com a letra minúscula, é a nossa alma, o nosso espírito que é do homem, que nele está fazendo uma pergunta, apóstolo Paulo. Assim também ninguém, olha só, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo fazendo uma pergunta para a igreja de Corinto. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Vocês fiquem à vontade, meus amados irmãos. Isso, você quer glorificar? Glorifica. Então hoje o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o Evangelho, a verdade do Senhor que é revelada pelo Espírito Santo. Ou seja, eu posso fazer toda uma leitura, eu posso ter toda uma biblioteca, eu posso ter até um diploma, eu posso fazer qualquer curso, seja de teologia, não significa que eu terei a revelação de Deus. A importância de nós entendermos o que? Pode ser uma pessoa tanto leiga, como também pode ser uma pessoa, um cientista, é quem pode também ter o conhecimento da verdade, mas esse conhecimento, ele vem através do Espírito Santo.
Agora, para mim ter esse conhecimento, é necessário eu estudar o dono do Evangelho, a palavra de Deus. Se eu não leio sobre o Evangelho, como eu vou conhecer o nosso Deus? Se eu não tenho o Espírito Santo, como Paulo está aqui orientando, não é sabedoria humana, é o próprio Espírito Santo de Deus que revela, que penetra em todas as coisas, principalmente no nosso interior. É o Espírito Santo que habita em nós. Então é só o Espírito Santo que pode revelar aos nossos corações, somente o Espírito. Então o apóstolo Paulo aqui, se nós observar essa igreja de Corinto, essa carta revela que após a partida de Paulo de Corinto, a igreja ela começou a desenvolver uma série de problemas graves. Apóstolo Paulo, depois da sua saída, depois que apóstolo Paulo se retirou daquele lugar, porque apóstolo Paulo, ele precisava ir para outros lugares, evangelizar, levar a palavra do Senhor, levar as escrituras do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo começou a observar que vários problemas graves estavam acontecendo no meio daquele povo, ou seja, as contendas e divisões, equívocos sobre os sacramentos, a falta também de ordem que não tinha nos cultos, as heresias teológicas e extremos de complacência moral e de asceticismo, ou seja, uma perfeição espiritual que infestavam a congregação. Até isso existia. As pessoas se consideravam tão espiritual que achava que não tinha erros, que achava que talvez era a única pessoa que tinha a verdade. E a verdade, meus irmãos, não sou eu que tenho, não é você que tem. A verdade é o Espírito Santo de Deus. Somente ele tem a verdade. Então dessa maneira, Paulo descreve que o Evangelho é revelado pelo Espírito, por intermédio da palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe um outro termo. Talvez tem pessoas que chegam e falam assim, eu tive uma visão assim, assim, assim. Se não estiver na palavra do Senhor, não é uma revelação de Deus. Não adianta o meu achismo, o meu pensar, o que eu penso, o que eu entendo. Não, é o que a palavra do Senhor, como Paulo está dizendo, que as coisas espirituais, elas são interpretadas espiritualmente. É conforme as Escrituras. Então o Espírito Santo, ele vai nos habitar. O Espírito Santo habita em nós, conforme o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 12, acompanha comigo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. A revelação que nós recebemos não vem de homens, não vem de um diploma que eu e você possa ter, não. A revelação é o próprio Espírito Santo que nos entrega. É o Espírito Santo de Deus. E às vezes tem pessoas que têm a dificuldade de entender. As pessoas às vezes afirmam que têm o Espírito Santo, mas como vai ter o Espírito Santo se as nossas Bíblias se encontram de uma certa forma cheio de poeiras? Como? Como eu vou ter o Espírito Santo se eu não medito na palavra? Quando Moisés, ele partiu, quando Moisés morreu, Deus não falou para Josué, vai lá e vê tudo que Moisés deixou, vai lá, porque Moisés tinha deixado algo ali. Não, Deus falou para Josué, vem aqui meu filho, agora que Moisés partiu, você precisa meditar na minha lei. É necessário que você observa o que as Escrituras está deixando para que você venha guiar esse povo. Não existe, irmãos, nós podemos ter uma igreja cheia, nós podemos colocar 1000 pessoas dentro desse templo, mas eu quero que você entenda que se não tiver a exposição bíblica, se não tiver a palavra de Deus, eu quero dizer para você, Deus não está neste lugar. Deus vai estar neste lugar
procurar. A revelação, ela não é do homem, a revelação é a própria palavra. A revelação é o próprio Espírito Santo revelando. Então o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 12 que nós não recebemos o Espírito, ou seja, o conhecimento desse mundo. O conhecimento que nós temos, ele vem de Deus. Agora, como nós vamos ter conhecimento se nós não meditamos? Se alguém me procurasse aqui nesse culto e falasse assim: pastor Fernando, eu quero que o senhor traga uma literatura, eu quero que o senhor traga uma palestra de um homem famoso que existiu no passado, chamado Machado de Assis. Esse homem, eu me lembro que eu já estudei no colégio sobre ele. Então, se alguém me procurasse e me perguntasse quem era Machado de Assis, o que eu precisaria realizar? Eu preciso buscar informações de Machado de Assis, porque eu não conheço. Eu não sei onde ele nasceu. Eu não sei quantos livros que ele escreveu, eu não sei. E eu preciso então estudar sobre Machado de Assis. Eu preciso ter informação de Machado de Assis para que eu venha fazer o quê? Para que eu venha montar um estudo, para que eu venha entender de quem que eu vou falar a minha retórica sobre Machado de Assis. Ou seja, para eu falar de Machado de Assis, eu preciso estudar sobre ele, eu preciso ter conhecimento dele. É a mesma coisa das Escrituras. Como pode eu querer falar de alguém se eu nem estudo sobre ele? Como pode eu querer falar da Bíblia, da palavra? Como pode eu falar de Jesus para uma pessoa se eu não tenho meditado nela? Como pode eu falar de Cristo, ter o discernimento do que a palavra de Deus está nos orientando, se eu não medito nas Escrituras nem de dia e nem de noite? Como? Como pode eu querer falar de Cristo? Como pode eu querer falar do Senhor se eu não conheço o dono da palavra? Porque a revelação não é um conhecimento que nós podemos ter na academia de pregadores, não. Esse conhecimento, ele vem do alto. Esse conhecimento, ele vem de cima. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que recebemos uma informação de fora para dentro, não. Essa informação, ela vem dentro de nós através do Espírito Santo. Só Ele que pode me revelar, só Ele que pode me orientar. Nós nos tornamos sábios quando o próprio Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. Agora, será que o Espírito Santo tem habitado em nós? Será que esse Espírito Santo está habitando em nós? É o Espírito Santo que nos comunica a Cristo, que é a verdadeira sabedoria. Ei, será que eu e você está compreendendo, entendendo o que o apóstolo Paulo estava orientando para aquela igreja de Corinto, que estava de uma certa forma preocupado, que o que Pedro iria falar, com o que Paulo, o que Apolo, eles estavam atrás ali dos argumentos daqueles homens, tinha uma divisão muito grande. Ele só congregava quando tinha pregador X, quando tinha pregador Y, e não adorava o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ei, será que eu e você está compreendendo isso? No momento em que cremos em Jesus Cristo, o nosso corpo, ele é transformado em templo do Espírito Santo, e eu e você é selado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, e ele permanece tanto em mim como em você para sempre. Ei, ser batizado no Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. A igreja contemporânea, moderna, aprendeu que quando uma pessoa fala em línguas estranhas, ela tem o Espírito Santo. Não tem. Não significa que falar em línguas estranhas tem o Espírito Santo.
Não significa que pregar a palavra tem o Espírito Santo. Não é porque uma pessoa ora por revelação, tem o Espírito Santo. Não é porque uma pessoa faz milagres dentro de uma congregação que ele tem o Espírito Santo. Os dons não significa que nós temos o Espírito Santo. Nenhum dom. Não precisa, de uma certa forma, uma pessoa apenas ter o dom para ter o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo é necessário sair de nós os frutos do próprio Espírito. Esses frutos vai habitar em nós, vai habitar em cada um. Então o Espírito Santo, ele sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. Ele sonda. Você já imaginou o que Deus sabe de cada um de nós? Já entendeu que Deus sabe até tantas coisas que se encontram no meio de nós? Se nós observar no versículo 10 e o versículo 11, o que Paulo está dizendo, mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens, olha o que ele está dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu não sei nada de vocês. Eu observo vocês apenas pela aparência. Vocês não sabem nada de mim. Nós não podemos saber nada de Deus sem o Espírito Santo. Seja um teólogo, seja um cientista, seja um leigo, qualquer pessoa, para saber de Deus é necessário ter o Espírito Santo. É necessário ter Ele habitando dentro de nós. Então o Espírito Santo, Ele não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também sonda a cada um de nós as profundezas do ser de Deus. Como pastor, como podemos entender isso? De que forma eu posso entender isso? Então Paulo diz que ninguém entende o homem, a não ser se o Espírito que está dentro do homem, Espírito com letra minúscula. Ou seja, eu consigo entender os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu consigo descobrir eu não consigo descobrir nada de vocês. Alguém aqui poderia me dizer o que eu pensei hoje, 10 horas da manhã? Tem resposta? Diz a psicologia que nós temos pensamentos em torno de 1000 pensamentos por dia. Tem alguém aqui que sabe o que eu pensei hoje, na hora do almoço? Ou no fim da tarde? Não tem. Cada um de nós sabemos o que pensamos. Cada um de nós temos as nossas emoções. Então Paulo diz que nenhum homem pode entender o outro, a não ser a ele mesmo. Eu olho para você, mas eu não saberei dizer o que está dentro do seu coração. Não sei. Eu não sei o que está acontecendo aí. Você não sabe o que está acontecendo dentro de mim. Eu não saberei dizer o que está na sua mente e agora. Eu não saberei dizer quais os seus sentimentos. Nenhum de nós tem a capacidade de perscrutar, ou seja, de sondar, de examinar, de investigar na plenitude o que o outro está sentindo, pensando ou desejando dentro do seu próprio coração. Não tem como. Não tem como eu saber o que você está pensando. Não tem como eu descobrir. Agora, o Espírito de Deus sabe. O Espírito, o próprio Deus sabe. Ele conhece tudo que está em oculto. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela penetra dentro de nós e contempla todos os nossos pensamentos, atitudes que se encontram dentro de nós. A palavra de Deus, a revelação. Então Paulo nega os conceitos aqui da filosofia de que o espírito humano pode conhecer o divino. O espírito humano. A filosofia fala que o espírito humano consegue entender Deus. Não consegue. Somente para eu e você entender Deus, precisa ter o Espírito Santo.
é necessário ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então Paulo afirma que somente o Espírito Divino pode tornar conhecidas as coisas do nosso Deus. Ei, quantas pessoas, quantos pregadores itinerantes, quantos, meus irmãos, que nós corremos de um lado para outro e vemos tantos pregadores falarem tantas coisas, mas será que esse pregador tem o Espírito Santo? Será que ele conhece? Será que ele entende? Então ninguém, exceto o Espírito desse mesmo homem e também o nosso Deus. Ou seja, eu não posso saber o que vi dentro do seu coração, mas o seu próprio Espírito sabe. Ele sabe. Espírito com letra minúscula, não fica confundido. Eu vou substituir espírito por alma para ficar mais fácil. Quando eu falar espírito, é o Espírito de Deus. Quando eu falar espírito, em vez de eu falar espírito, eu vou falar alma para você entender melhor. Ou seja, eu não sei o que está dentro da sua alma. Você não conhece a minha alma, o que está dentro do meu coração ou dentro do seu coração, mas a sua própria alma sabe os seus pensamentos, seus sentimentos que está dentro de você. A sua própria alma. Então ninguém aqui pode saber realmente o que se passa no interior de outra pessoa. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém pode entender, ninguém exceto a alma desse mesmo homem e também o nosso Senhor Jesus Cristo. Então as outras pessoas podem apenas fazer conjecturas, ou seja, hipótese, suposição, palpites, dedução. Ele sabe de igual maneira, raciona Paulo. Ninguém de fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus, ninguém. Por isso que alguns estudiosos chegam a dizer que ninguém explica Deus, nem o homem, nem o pastor, nem o ateu, ninguém pode explicar a Deus, porque o homem é limitado. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós recebemos revelações profundas, e às vezes, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nem tudo nós vamos ter conhecimento. Não é porque o Espírito Santo habita em nós que nós vamos saber de tudo. No meio do próprio povo de Deus, no meio dos próprios pastores, teólogos, vai haver divergências de ideias, de opiniões, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por isso a importância de você poder compreender, entender, ter a revelação do nosso Deus a cada um de nós. E é só o Espírito Santo, que é Deus, conhece a Deus plenamente e revela a Deus para nós. E como Deus revela, como que Deus vai se revelar para nós? Através da sua palavra. Só a palavra. Louvor, Deus não vai, não adianta querer falar que louvor vai mudar, não muda. Não adianta dizer que os testemunhos que nós temos vai mudar, não muda. Só muda pela palavra. Somente pelas escrituras do nosso Deus. Então Paulo diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está dentro do homem, ou seja, a alma que está dentro do homem. Não sabemos exatamente o que pensamos, o que sentimos. Alguém fora de nós não pode discernir o que cada um de nós pensamos. Não consegue. Não conseguimos. Então Paulo explica aqui que assim também é com o nosso Deus, que ninguém de fora de Deus consegue sondar o ser de Deus, que ninguém consegue conhecer o ser de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Ei, como pode alguém dizer que conhece Deus se não lê sobre Deus? Como? Como pode? Como pode alguém dizer para mim, eu conheço Deus? Como nós vamos conhecer Deus se nós não meditamos na sua palavra? Como?
Como pode eu querer conhecer Deus? Como pode eu querer conhecer alguém se eu não fiz uma leitura daquela pessoa? Se eu não busquei conhecimento, se eu tentei entender, compreender? Como pode eu conhecer Deus se eu não vivo conforme a palavra, se eu não estudo, se eu não examino o que as Escrituras estão me orientando? Como? Como pode eu ter Deus? Como pode eu ter o Senhor na minha vida? É por isso que precisamos depender do Espírito Santo para conhecermos a palavra, o Evangelho, que é a verdade. Eu não posso, de uma certa forma, pregar o Evangelho fiado em conhecimento humano, em sabedoria humana, porque é o Espírito Santo que nos revela essas verdades. É o Espírito Santo. Às vezes a gente vai meditar na palavra do Senhor. Para vocês terem uma ideia, a minha pregação, se você vir aqui, você vai observar que de dia é de um jeito, de noite é de outro. O próprio Espírito Santo vai nos orientando, o próprio Espírito Santo vai trazendo algo, revelação para todos nós. Então o Espírito Santo é quem ensina os salvos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, conforme está escrito no versículo 12, na parte B, e também no versículo 13, ó, que ele está dizendo no versículo 12, na parte B, ó: mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha o versículo 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É necessário, tudo aquilo que está na palavra, eu preciso comparar. Eu preciso observar, porque a própria Escrituras, ela responde ela. Então, e de que maneira então, pastor? O Espírito Santo é quem ensina, não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva, que é a palavra do Senhor. Então Paulo diz que ele nos ensina, conferindo o quê? Coisas espirituais com as espirituais. Não pode eu tive um sonho assim, eu tive uma visão assim. Não adianta, se esse sonho, se essa visão, se ela não se enquadrar dentro das Escrituras, meus irmãos, esse sonho, essa visão não é de Deus. As coisas espirituais, elas são discernidas também espiritualmente. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela vai respondendo por ela mesma. Então, se você quer conhecer a sabedoria de Deus, precisa então estudar a pessoa de Deus. Aonde a gente estuda a pessoa de Deus? Me respondem. Na onde? Aonde que eu quero estudar a pessoa de Deus? Na onde? No Salmos 91? Abre a Bíblia no Salmo 91, fica o mês inteiro no Salmo 91. É lá no Salmo 23 que eu estudo a palavra de Deus. Fica um ano lá no Salmo 23? Não. Eu preciso meditar na palavra do Senhor. Eu preciso ter conhecimento. Eu quero dizer para você que a minha Bíblia, a palavra de Deus, só não tenho na minha Bíblia o Salmo 91, o Salmo 23. A minha Bíblia tem vários textos, várias histórias, várias profecias que eu preciso meditar. Como eu vou ser um cristão? Como eu vou ter o Espírito de Deus? Como eu vou conhecer a Deus? Lendo apenas o Salmo 23 e o Salmo 91. Só os dois. Estou 30 anos dentro da igreja. Não, eu só leio o Salmo 23. Não, pastor, mas eu aprendi assim. E eu vou viver assim. Quero dizer para você, se você aprendeu assim, quer viver assim, tu vai para o caminho errado. Porque a minha Bíblia não tem só o Salmo 23. De vocês tem só o Salmo 23?
Eu preciso saber quem é Deus. Deus não fala só no Salmo 23 ou no Salmo 91, não. Tem todo o Evangelho, tem as cartas, toda a palavra, meus irmãos, ela é instruída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que a Bíblia, a palavra, interpreta a própria Bíblia. A própria palavra de Deus. Você confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. Você lê um texto e o interpreta à luz de outro texto. Peraí, eu li um texto aqui e eu preciso colocar algo, porque a Bíblia está dizendo isso, o Senhor é meu pastor e nada então eu preciso aqui, observar. Fique tranquilo, irmão, vai ter comida todo dia em casa. Eu não posso colocar no texto, eu preciso tirar do texto. Eu preciso trazer o que o texto está me orientando. Então eu preciso comparar a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele prometeu que o Espírito Santo, ele nos ensinaria. O próprio Deus disse, olha, não é Moisés, não é Abraão, quem vai lhe ensinar é o próprio Espírito. Eu vou deixar para vocês aqui o Consolador, o Espírito Santo, que vai o quê? Guiar cada um de vocês, que vai direcionar o caminho de vocês. Ou seja, o Espírito Santo que vai nos ensinar. João capítulo 14, versículo 26, ele vai nos guiar. João capítulo 16, versículo 13, e ele também nos ensina por intermédio da palavra. João capítulo 17, versículo 8. Ei, nós só vamos, a própria Bíblia responde ela. A própria, tudo que é pecado está, todos os conselhos está na palavra do Senhor. Não tem algo de última hora que Deus resolveu colocar, não. É a própria palavra. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, que antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele já existia, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. A palavra não veio de ontem, não foi em ano X, não foi na década de 15, década de 20, não. A palavra, meus irmãos, ela veio antes da criação do mundo. Ei, a palavra não precisa das minhas opiniões. A palavra não precisa dos meus conselhos, não. Quando alguém me procura para buscar conselho comigo, eu preciso responder conforme a palavra. Quando alguém te procurar, irmão, eu preciso de uns conselhos, o que você vai me dizer? Peraí, irmão, eu tive um sonho ontem, assim, assim, assim. Não, de jeito nenhum, não serve. O conselho que eu e você vai dar é por intermédio da palavra. Os meus sonhos, meu Deus, quantos sonhos que o inimigo pode me dar, quantos sonhos, quantas visões que o inimigo pode conceder a todos nós. Então qualquer conselho, qualquer dica para qualquer pessoa, seja doutor, seja analfabeto, é conforme a palavra. Eu fiz isso ontem, deu certo. Não é assim que funciona. Eu não tenho a verdade, você não tem a verdade é Jesus. A verdade é o nosso Senhor, Ele é, a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Imagine a responsabilidade que você está aconselhando alguém por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, e não tem aconselhado alguém conforme as Escrituras. Por isso que existe tantos pregadores itinerantes, tantas pessoas, meus irmãos. Então o Espírito Santo, ele leva os salvos à maturidade espiritual, no versículo 14 ao versículo 16, mas vejamos comigo o que Paulo diz no versículo 14 apenas, ora, o homem natural, ou seja, a natureza do ser humano, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende. O homem natural, ele fica de um lado para outro. Eu não vou no culto porque o pastor Fernando não vai orar por revelação. Eu estou pregando a revelação, estou falando da própria revelação.
Ah, mas eu não sei, eu não vou nesse culto porque daí não tem. Não, a própria palavra de Deus é revelação. As próprias escrituras. Ei, para que eu vou querer? Sempre tem alguém buscando algo a mais. Ah, eu quero mais. Ei, eu quero que você entende, o culto não é para o homem, o culto é para Jesus Cristo. Nós estamos aqui por conta da palavra. Então o homem natural, ele não entende, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não vai aceitar. Ele vai bater de frente com as coisas de Deus, por quê? Porque é loucura para ele, para nós não. Nós entendemos, nós vamos compreender, porque a sua mente, a mente dessa pessoa, do homem natural, ela não alcança, ou seja, ela não compreende. O homem natural, ele não aceita. Se você vê alguém que não aceita tal coisa, ele é uma pessoa natural. Pode cantar, pode pregar, pode ter todos os dons, a Bíblia diz, pode fazer tudo dentro da casa do Senhor, mas é importante ter o Espírito Santo, é importante eu e você entender as coisas espirituais pela própria palavra. Ela vai responder: ô pastor, mas eu tenho tanta vontade de ter esse conhecimento da Bíblia. Quer mesmo? Deus está aqui pronto para te dar. Meu Deus. Não, pastor, eu até quero, mas tem que ser do meu jeito. Ih, Deus não vai dar. Se você já falou que é do seu jeito, já pode esquecer. Deus não vai dar. É do jeito dele. É da forma dele. E ele dá conforme ele quer. Ele vai, eu quero dizer para você que Deus tem algo abundantemente para todos nós, para cada um de nós. Mas para isso, eu e você tem que se colocar e falar para Jesus: Jesus, eis-me aqui. Mas quem quer falar eis-me aqui? Eu até quero o eis-me aqui, mas é do meu jeito. Eu não quero sair da minha zona de conforto, não. Ei, eu quero dizer para você que para receber o conhecimento, para ter o próprio Espírito Santo, é necessário abrir mão de muitas coisas. É necessário abrir mão do nosso próprio eu. Então a sua mente e sua vontade estão em oposição às coisas de Deus. Não entende porque elas se discernem espiritualmente. Não aceita porque o evangelho parece loucura para esta pessoa que é natural. É uma pessoa natural. Ô pastor, mas a pessoa natural não é o ímpio que está lá fora apenas? Não. Tem tanta gente na igreja que tem também esse mesmo pensamento naturalmente. É preciso ter o Espírito Santo, porque é que o homem natural não entende. Então, pastor Fernando, as coisas de Deus, porque o evangelho não é entendido pela sabedoria humana, não é uma literatura, não é um título acadêmico, não é algo que você, eu não estou dizendo que não é para estudar, que não pode ter algo acadêmico, mas se você quer ter intimidade, hoje as nossas bibliotecas, os conhecimentos são tão grandes em nossas estantes, em nossas bibliotecas, dentro da nossa sala, que nós esquecemos às vezes de ter essa intimidade com Deus. A intimidade. Quem tem intimidade, irmãos, vai querer conversar com o Papai do céu. Tem pessoas que não têm tempo para conversar com o Papai do céu. Tem pessoas que não têm tempo para abrir mão de algo que tem realizado no seu dia a dia, por conta do nosso Deus. Um cientista pode não entender o evangelho, um analfabeto pode até entender. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vem de Deus, que pode me guiar, que pode me ensinar. Não se trata de uma pessoa arguta, ou seja, uma pessoa esperta, inteligente, de mente atilada, de uma alta capacidade de perquirição, ou seja, que fazem bastante pesquisa. Paulo está dizendo aqui que o homem natural, o sábio segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais não é apenas você entrar numa sala de aula e você estudar, de você ser formado em uma profissão aí fora, não significa que você vai ser uma pessoa boa espiritualmente, não.
Você já imaginou se todos que estivessem aqui dentro fosse apenas mecânico, só mecânico, todos. Se todo mundo que estivesse aqui dentro desse culto fosse só mecânico, o que a gente ia fazer? Construção ou arrumar carro? Arrumar carro. Não é assim? Por isso que Deus deixou a Bíblia o quê? Ele deu para cada um. Deus colocou governante, Deus deu dom de maravilhas, Deus deu dom de cura, Deus deu a palavra. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo pode ser um pastor. Isso é bíblico. Isso se encontra na palavra do nosso Senhor. Então, ou seja, Deus, Ele distribuiu dentro da sua própria casa vários dons para edificação da sua igreja, edificação do povo dele. Agora, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Então Paulo aqui, ele está dizendo que ele não aceita, porque os valores do evangelho, o homem natural, são loucura para ele. Por isso nós estamos vivendo com tantos pregadores itinerantes. Agora surgiram também a linha moderna de coach, que é um profissional que aplica conhecimento na vida pessoal, profissional e também empresarial. Quantos coaches que estão cuidando de igreja? Quantos? É um homem natural. As pessoas ficam procurando por tantos coaches nas internet e esquecendo às vezes de uma pessoa que está cheio de Deus, que tem a palavra do nosso Senhor. O que o mundo lá fora tem aplaudido, o reino de Deus ele rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo ele não dá valor. Aquilo que Deus, meus irmãos, aquilo que o nosso reino de Deus enaltece, o mundo ele não dá valor, porque é loucura. O homem natural não pode entender. O homem natural não pode compreender. O evangelho é loucura para o mundo e para muitos que estão dentro dos templos perdidos, conforme está dizendo no versículo 15. Olha, repara comigo, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o homem que é espiritual, ele vai ter o discernimento. O homem espiritual, quando o pregador vai ministrar a palavra do Senhor, ele vai entender que é o nosso próprio Deus. A palavra aqui, discernimento ou julgar, em algumas versões, ela fica um pouco confusa para todos nós, sobretudo quando diz no final aqui do versículo, que está escrito, ó, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, muitas pessoas às vezes usam esse versículo para encher o peito e dizer, eu sou crente e não aceito que ninguém me julgue. Não é isso que Paulo está ensinando, não é isso. Paulo está ensinando totalmente ao contrário. A palavra que julgar pode ser substituída por discernir. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, ele discerne todas as coisas do homem e as de Deus, as coisas desta vida e também as coisas da eternidade. Para isso tem que ter o discernimento. Tem muita gente que não tem esse discernimento. Tem muita gente que não entende, não compreende. Então o apóstolo Paulo, ele conclui perguntando no versículo 16, dizendo, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Como? Paulo está dizendo, fazendo uma pergunta, mas nós temos a mente de Cristo. Será que nós temos essa mente de Cristo para ter o discernimento? Será que nós temos esse conhecimento da palavra? A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da
mente de Deus. Ei, eu quero que você entenda, todo esse tempo que eu me encontro neste lugar, todo instante é pregoar, é explicar, é aconselhar, é mostrar o caminho. E eu quero que você entenda que a palavra, ela é maior do que o pregador. A palavra de Deus, ela, se você tem o discernimento, você vai entender, você vai compreender, ela vai te guiar, ela vai te orientar para o caminho certo, e Deus não vai deixar você confundido. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia está dizendo, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, e Paulo diz que nós temos essa mente porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho, que é a verdade. Essa verdade está conosco, essa verdade habita em nós, essa verdade, seja sincero, você sabe se está ou não. Não, quem sou eu para chegar aqui e falar, a fulano não está, ciclano não está? Eu não. Você conhece você mesmo. Eu me conheço. O espírito do homem sabe o que se passa dentro dele. O espírito do homem conhece os seus próprios sentimentos, consegue entender as coisas que estão dentro do seu próprio coração. Quando alguém rejeita o Evangelho, quando alguém rejeita esta verdade, ela está rejeitando a própria mente de Cristo. Eu já falei para Deus, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Vocês sabiam que eu tenho problema de ansiedade? Sabiam disso? Pensa numa pessoa ansiosa, sou eu. Eu já falei para Deus, Deus, por favor, tira essa ansiedade de mim. Qual é essa ansiedade? A ansiedade de que este Evangelho entre em todos os corações. É uma ansiedade. Aí Deus fala para mim, através da palavra, olha filho, eu quero que você entenda que desde o princípio, a palavra estava com Deus, e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada que existe foi feito sem ela, nada, tudo foi feito pela palavra. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A Bíblia chega a dizer, que aquele que bebe dessa água, jamais ele vai querer deixar de bebê-la. Nunca. Essa ansiedade que eu tenho, a ansiedade que todo mundo bebe dessa água, que todo mundo prove dessa água. Pastor, uma pessoa pode provar da água e sair para esse mundo? Pode, até pode. Mas se ele provar da água, sair para o mundo, será que ele pode ser salvo? Se ele se arrepender, se tiver como, se der tempo. Uma certa vez, eu estava com uma irmã minha dentro do carro, já contei essa historinha, essa ilustração, mas vou contar de novo, ela vai acompanhar aonde ela está. Eu estava dentro de um carro, a minha irmã me questionou. Nós estamos aqui dentro desse carro, mas se eu sofrer um acidente aqui agora, e eu me arrepender, eu sou salvo. Falei, com certeza, está tudo certo. Aí eu disse, e se não der tempo de se arrepender, quando a gente entrar debaixo de uma carreta? E aí? O que você vai fazer? A Bíblia diz, lá em 2 Pedro, eu falei isso ontem, lá em 2 Pedro, que se Deus não perdoou nem os anjos que estavam com ele, se Deus não perdoou nem aquele povo na época de Noé, se Deus não perdoou nem aquele povo da época de Sodoma e Gomorra, você acha, seja sincero, você acha que Deus te perdoaria se você não se arrepender?
não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia. Aí a pergunta que eu faço até para você, imagine comigo, aquele povo, ontem eu fiz essa pergunta, na EBD, e alguém respondeu, pastor, faz 3.000 anos aproximadamente. Eu falei, então vamos ficar com os 3.000 anos. Mas ontem eu fiz uma pergunta para uma pessoa, para as pessoas que estavam ali na escolinha, e eu falei, imagine só, as pessoas que morreram lá na época de Noé. Ou seja, o inferno ainda não tem ninguém, vai ser estreado. Imagine só aonde se encontram essas pessoas que morreram lá na época de Noé. Ou seja, da época de Noé até hoje, vamos colocar aproximadamente que dá 3.000 anos. Como vocês acham que essas pessoas estão vivendo? Sendo perturbadas. E eles não estão apenas no lugar tranquilo, não. O inimigo já está perturbando, porque a Bíblia diz uma parábola do rico e de Lázaro. A Bíblia diz, aonde o rico que não foi salvo, ele queria voltar para falar da palavra. E o próprio Deus, a parábola diz, o próprio Deus se manifestando e dizendo, eu deixei os profetas para apregoar lá. Talvez você tenha alguém da sua família, ou um amigo, que talvez lá dentro de você, você sabe, pelas obras daquela pessoa, partiu desta terra sem salvação. Já imaginou como está sendo perturbada esta pessoa? Imagine agora, um dia, nós vamos, tanto eu como você, ou nós iremos passar a eternidade com o Senhor, ou nós passaremos a eternidade no lago de fogo, no inferno. O que você quer para você? Pastor, não vem mais no culto, o senhor falou do inferno. É isso que a igreja precisa ouvir. Se fala muito pouco do inferno. Se fala muita coisa boa, mas nós esquecemos às vezes que nós precisamos falar do inferno, e ele é logo ali uma vida sem Cristo. Qual é a escolha que você quer? Seja sincero. 3.000 anos, da época de Noé até hoje, essas pessoas sendo perturbadas, e um dia eles serão lançados o resto da eternidade no inferno. Eu não estou dizendo que a gente deseja isso, não estou dizendo, mas talvez alguém possa pensar assim, pastor, mas ir lá para o inferno é apenas 6 meses, ou apenas 1 ano só. Não estou dizendo que nós estamos desejando isso, mas o inferno será eternamente. Se o Espírito Santo não convencer a cada um de nós, se nós não tiver o Espírito Santo, não for regenerado, nós nunca veremos o nosso Deus. Jamais veremos o nosso Senhor. Então, quando alguém rejeita a palavra, a pessoa rejeita o próprio Espírito de Deus. Quando uma pessoa rejeita as Escrituras, não rejeita o pastor, rejeita o Senhor. Está rejeitando o nosso Deus, está rejeitando o próprio Cristo. O próprio Cristo que eu e você ora, que jejua, que pede ajuda para Ele diariamente, porém não terá nenhuma resposta se eu e você não tiver comunhão com a sua palavra. Você tem comunhão com a palavra de Deus? Será que nós temos comunhão com essas Escrituras? A mensagem da cruz não é deste mundo. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não conheceu. Diz as Escrituras lá em João, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não
o recebeu. Imagine, a palavra de Deus tinha vindo para aquele povo, e aquele próprio povo o rejeitou. Seja sincero, dá uma olhadinha do seu lado, onde você está sentado. Seja sincero, quantas pessoas rejeitaram a palavra de Deus? Quantos que estavam sentados aí juntamente com você, todos os dias nos cultos, adorando a Deus, e hoje rejeitaram a palavra dele? Quantas pessoas rejeitando esta palavra? Para ir para o céu, só existe um caminho: pela palavra, pelas escrituras do nosso Deus. Então a mensagem, ela não é deste mundo, ela veio de Deus, do céu. Ela não foi descoberta por pastor, ela não foi descoberta por Moisés, ela não foi descoberta por um Abraão, ela não foi descoberta por um qualquer missionário, não. Ela veio do nosso Deus, ela veio do nosso Senhor, e ela é loucura, pois ninguém pode explicar Deus. Ninguém pode explicar. Não é descoberta humana, é revelação divina. Eu preciso ter essa revelação através do Espírito Santo habitando em mim. E Paulo disse para a igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, Paulo orienta, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Somos apenas servos, somos apenas mensageiros. Paulo disse também ao seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo dizendo, orientando, imagine Paulo orientando aquele jovem, jovem Timóteo, vem aqui, que pregues a palavra, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensina com toda a paciência. É isso que eu tenho pedido para Deus. Mais um pouquinho de paciência, me dê, que eu preciso. Mais um pouquinho. E a gente canta, tem hora, né? Mais um pouquinho e a jornada finda. Senhor, me dê mais uma paciência, porque essa ansiedade está dentro de mim, querendo que todas as pessoas sejam salvas. Paulo disse também em Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao capítulo 1, versículo 6 ao 8, ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Pastor, eu aprendi assim, e vou viver assim. O seu caminho, não estou aqui julgando, tendo discernimento, o seu caminho é igual daquele povo da época de Noé. É a mesma coisa daquele povo da época de Sodoma e Gomorra. Está indo para a perdição. Mas eu aprendi assim, eu quero viver assim. Ainda que nós, ou até um anjo, pregar um outro evangelho, ele precisa estar enquadrado nas Escrituras. As próprias Escrituras têm que responder ela mesma. Se não tiver nas Escrituras, pode fazer chover, não é o nosso Deus, não é o nosso Senhor. A mensagem da cruz, ela não é deste mundo, ela veio de Deus, ela veio do céu, ela não é descoberta humana, ela é revelação divina. Mas Deus revelou isso para fulano, para ciclano. Não,
ela veio do céu, ela veio lá na criação de todas as coisas. Então a mensagem da cruz, ela foi ordenada antes deste mundo, ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não criou porque o plano A fracassou. O evangelho foi preordenado antes dos tempos eternos. Antes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, mas fulano, ciclano, são pregadores itinerantes. Cada um tem sempre alguém querendo algo novo. O que tem na igreja moderna, a gente falou ontem, que ontem a aula foi maravilhosa, o tal do entretenimento. As pessoas estão buscando por entretenimento, mas não estão preocupados com a mensagem da cruz. Aquilo que nem um olho viu e nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Oremos. Quero fazer uma oração para aqueles que estão em casa e para todos vocês que se encontram aqui. Quero fazer uma oração especial. Tenha certeza que aonde você estiver, você que se encontra aqui, você que está em casa, você pode ser alcançado por aquilo que Deus falou por intermédio da palavra. E você pode ser curado por esta palavra. Deus realiza grandes coisas por intermédio da sua palavra. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós estamos aqui diante da sua presença neste momento. Nós estamos aqui, Senhor, em oração, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui, Senhor, Pai querido, a tua palavra, Senhor, meu Deus, foi ministrada, e nós temos a grande certeza que por intermédio, Senhor, da sua palavra, esta pessoa, esta vida, pode ser curada, transformada, por intermédio da sua palavra, Senhor, algo de extraordinário, sobrenatural, Pai querido, o Senhor pode sim, Pai, realizar nesta vida, na minha vida, na vida de todos, Pai querido, Senhor, é por intermédio da sua palavra, Senhor, que o Senhor pode realizar algo sobre esta pessoa, sobre esse irmão, sobre essa irmã, que ora, que clama juntamente comigo. Pai, cura esta vida, transforma esta pessoa, Pai, que se encontra depressiva, ansiosa, esta pessoa que tem pensado em tirar a sua própria vida, Pai. Ah, Senhor, consola, Pai, esta pessoa por intermédio da sua palavra, porque nós cremos, Pai, que por meio da pregação, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem realiza, Pai, a grande obra sobre a vida de cada um que se encontra aqui presente, ou se encontra lá no seu lar, lá na sua casa. E eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio, Senhor, na sua unção sobre a vida de cada pessoa. É o nosso pedido e nós agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa.